Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Talento Não Tem Idade, que é uma série de conversas promovidas pela plataforma 55+. A 55+, por sua vez, é uma plataforma que oferece serviços realizados por pessoas com mais de 55 anos, pessoas estas que partilham a sua experiência, partilham o seu talento com a comunidade, recebendo uma remuneração extra. No podcast O Talento Não Tem Idade, eu e a Cláudia Semedo vamos falar sobre o que é isto do envelhecimento ativo e sobre como podemos viver uma vida ativa e feliz a partir dos 55 anos. Queremos desmistificar preconceitos sobre o envelhecimento e queremos fazê-lo com pessoas de todas as idades. Aqui não excluímos nenhum tema é tabu. O nosso convidado de hoje é um altruísta eficaz, para quem usar o tempo para ajudar é uma forma de dar significado à sua vida e à dos demais, imagino. Olá, Tomás, muito bem-vindo. Olá, obrigado. O Tomás Magalhães é licenciado em Física e tem mestrado em Nanotecnologia. Eu estava farto de ouvir esta informação a ser transmitida em todas as entrevistas. É apaixonado pela filosofia e pelas artes, envolveu-se no movimento Altruísmo Eficaz, daí a menção, e em 2017 fundou a Kolkata Relief, uma organização sem fins lucrativos que ajuda famílias sem abrigo em Calcutá. Em 2018 também fez parte de um grupo muito especial, foi convidado a integrar o grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, que era patrocinado pelo Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, e o Tomás é também o criador do podcast, é importante dizer, Despolariza, onde conduz conversas sobre os temas mais diversos, com o objetivo de despolarizar com ciência, com amor e, se possível, com humor também, não é? Com sentido de humor. Tomás, eu começava por perguntar se tu já ouviste esta frase, imagino que sim, tu ainda não tens idade para, ou tu já não tens idade para. Sim, olha, obrigado primeiro, obrigado pelo convite à associação e parabéns a ti por estás a fazer parte disto. Se já ouvi isso, claro que já ouvi isso e acho que faz sentido, principalmente quando é coisas no sentido de dizermos a alguém mais novo que ele ainda não tem idade, se calhar para perceber qualquer coisa ou para se meter em alguma aventura. Ou para certos comportamentos, quem Sim. sabe. Sim. Não é? Mas há idades para fazer certas coisas, mas a partir de determinada idade, os mais velhos, há idades em que não se podem fazer certas coisas. Pois, exato. Isso, aí é que começa a ficar mais complicado para mim, não é? Porque nós... Ainda não chegámos lá. Sim, primeiro porque ainda não chegámos lá. E depois porque, sei lá, nós temos o nosso imaginário mental, os nossos símbolos, e quando imaginas a palavra skater, tu não imaginas um homem de 80 anos. Aliás, não imaginas uma mulher de 80 anos, não é? Mas pode ser. Não imaginas uma senhora de 90 a treinar num ginásio e, no entanto, sim. Temos a noção de que são pessoas que depois, cuja longevidade, não é? Através também do exercício físico, são mantidas de forma mais veemente. Mas não é totalmente absurdo, não é? Porque existe uma limitação física, cuidado, já deve estar a sentir um bocadinho. Muito obrigada, é verdade, sim, é verdade, é inevitável, sim. E há que contrariar isso. Também, não é? Que simpático, já cheguei ao fim da linha dos 30. Mas nós hoje, o nosso tema é relativamente complexo, entraremos aqui a falar sobre o impacto das organizações e do trabalho também na qualidade de vida e na longevidade. Grande parte do teu trabalho é dedicado a uma organização, a organização que tu fundaste, o projeto Kolkata Relief, como eu referi. O altruísmo, a ação social, o trabalho no voluntariado, tem a idade? Não tem idade, porque tem a ver com o tempo que tu estás disposto a dedicar a alguma coisa. Se calhar agora eu vou entrar numa fase da minha vida, que eu agora tenho um filho e quero começar a ter mais, em que se calhar vou ter menos tempo do que tinha até não é? Há um ano atrás, e se calhar depois vou entrar noutra fase da vida mais à frente, se chegar lá, quando os meus filhos já saíram todos de casa, em que se calhar vou ter outra vez mais tempo. Isso acho que isso não tem nada a ver com idade, acho que tem a ver com disponibilidade mental e com disponibilidade temporal para as coisas. Tu, na tua organização, trabalhas com diferentes faixas etárias e já que estamos a falar numa organização que ainda por cima atua em Calcutá, não é? E que imagino que na Índia e em Calcutá o pensamento relativamente à idade para se fazer certas coisas seja diferente e até à organização familiar, não é? Sim, uma das coisas que às vezes surpreende as pessoas quando eu falo nós trabalhamos com o sem-abrigo em Calcutá e
faz muito mais impressão as pessoas mais velhas do que as crianças. Mas tipo 20 vezes mais. Porque eu olho para as crianças e as crianças, primeiro, não têm tanta consciência, se calhar, de outros tipos de vida que existem. Depois as crianças estão quase sempre bem e estão a brincar, não é? Se calhar não têm a melhor saúde do mundo, mas não estão a sofrer pela condição. Já as pessoas mais velhas, e às vezes vêm assim senhoras para a fila com a mãe, e a mãe já não anda direito ou já está mesmo muito mal, e aí faz muito mais impressão, porque é um sofrimento mais consciente. Nós, quando imaginamos o fim da nossa vida, não nos imaginamos, nós imaginamos conforto, não é? Imagina-te não é, reformada ali nos teus últimos anos, tu imaginas conforto, paz tranquilidade, e tranquilidade. Não é? Ter chegado a um certo nível de vida, uma certa forma de estar. E ali é o oposto, ali é caos e barulho e desconforto. Então isso parte muito mais do coração do que os bebês e do que as crianças. E este ano senti mais, por acaso, do que costumava. Ao seres pai. Ao ser pai, exatamente. Senti mais que... Pronto, fez mais confusão as crianças. Mas continua-me a pesar mais ver os idosos. Tu falas muito, e ainda tocando neste ponto, mas... porque eu há pouco perguntava-te se tu na tua organização trabalhas com pessoas de diferentes faixas etárias, não? Sim, os sem-abrigo são todas as idades e os centros comunitários são especialmente para as crianças, mas também acabam por ser um centro de empoderamento das mulheres e de skill building e quem são os teus colaboradores? É essencialmente uma outra ONG que se chama Little Big Help, que já tinha experiência a montar centros comunitários e com quem nós começamos a montar. Sim, são nossos parceiros. E depois lá temos voluntários indianos e temos muitos portugueses a dizerem eu também quero ir para a Índia, eu também quero, e eu tenho vontade de levar pessoas connosco, mas como nós somos, lá está, temos esta filosofia de altruísmo eficaz e nós precisamos de voluntários de Calcutá, eu tenho que dizer às pessoas, olha, obrigado, mas se calhar há alguma coisa do trabalho que é preciso ser feito cá que possas fazer. Exato. Mas eu percebo, as pessoas querem mais ir para o trabalho de campo, sentir as coisas mais em primeira mão. E também é exótico, não é? Existe esse chamamento que não é tão real, não é o altruísmo eficaz, propriamente dito, é a vontade de querer fazer um voluntariado do outro lado do mundo, porque há uma paisagem diferente e o contexto é outro, não é? E foi assim que o projeto começou, mas por isso nada contra, não é? Nada contra, não é? Assim, para fazer o bem as coisas podem começar por outros tipos de estímulos. Essas pessoas com quem tu trabalhas têm mais de 55 anos, muitas delas? Não? Sim. Sim, os colaboradores também? Não, os colaboradores, um dos mais importantes, que foi o Naresh Daga, Big Hug Naresh, tem mais de 55, mas não, a maior parte são pessoas mais jovens. Muitos estudantes universitários, porque lá está, nós fazemos as entregas para não apanhar muito caos, nem apanhar pessoas a aproveitarem-se de estar a haver ali uma distribuição, mas que não são sem abrigo. Nós vamos da meia-noite, 1 da manhã às 5 da manhã. Eu quando vou para a Índia nunca tenho jet lag, porque fico com o mesmo horário lá e cá. Lá. E então, como vamos a essa hora, normalmente pessoas que já trabalham, que já têm famílias, não podem tanto, é mais jovens. Mas outra coisa interessante sobre a Índia, e que tem até a ver com arquitetura, vê lá tu, é que a forma como eles vivem é muito mais de avós num piso, um filho no piso de baixo, outro filho no piso de baixo, ou seja, eles vivem em comunidade. Um prédio costuma ter um dono, não há tanto... Não é? Há muitos prédios que têm um só dono e que vive lá a família toda. Então isto faz com que exista muito menos solidão. Não sabia isso. Sim, é impressionante. Até houve alguém, uma vez fui a um outro podcast e que estava uma arquiteta que era especialista nisto, e ela falava do T1 e do absurdo que o T1 é para muitas pessoas nessas culturas, ou que era até relativamente pouco tempo. Ou pelo menos um T1 assim como nós vivemos aqui no Ocidente, que é, eu vivo em Lisboa, num T1 sozinho e não tenho nenhuma família e não partilho nada com ninguém. Versus como eles vivem lá, que é, imagina, 4 T3s, um com os avós, outros com os filhos. Nós parece que cá, não sei quanto disto tem a ver com as piadas sobre as sogras e sobre os sogros, mas nós parece que cá nem damos hipótese a isso. O nosso default quero estar longe dos meus pais e dos meus sogros, não é? E há de haver razões para isso.
Mas se calhar devíamos explorar mais e experimentar mais, porque depois as pessoas ficam mais velhas e têm ali o apoio. E tu queres ir para a noite, porque ainda és jovem, ao sábado, e é só bateres à porta dos teus pais no piso de cima. Tem muitas coisas, muitos pontos positivos. Eu não conheço a realidade de Calcutá, mas mais ou menos conheço a de Mumbai, aliás, agora Mumbai. E de facto, até mesmo nas populações mais pobres, não é? E que são a grande maioria, há uma espécie de assoalhada, que é o quarto, onde não há cozinha, onde não há, evidentemente, não há saneamento básico, portanto também não há casa de banho, mas a família vai-se distribuindo por essas delimitações espaciais e depois o que tu tens é a comunidade vem cá fora para cozinhar e para fazer a sua higiene e tratar. Portanto, é totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados. Acho que estás a focar um ponto muito importante, é vive-se em família, vive-se em comunidade e vive-se com os velhos também. Não é? É um pouco isso. Tu falas muito da lotaria genética no Desfilariza, no teu podcast, e social. A tua lotaria genética tem-te permitido aprender e privar com os teus avós, ou permitiu-te? Sim, muito. Sim. Eu vivi com os meus avós em Moçambique durante uns tempos, por isso tive essa oportunidade. Mas acho que sim, todos os meus primos também tiveram assim momentos em que viviam muito próximos dos meus avós. Sim, e acho que também é uma coisa que tu vês entre o sul da Europa e o norte da Europa. As pessoas do norte da Europa, quando vêm cá e nós dizemos que ao domingo almoçamos com a família e com os avós, para eles não é nada óbvio. E até ficam meio fascinados, como nós ficamos a ver coisas na Índia. Não é? Tipo, estão a olhar para o sul, não é? Ligam para casa, eles ainda estão naquela fase civilizacional em que juntam com a família ao domingo. Mas é espetacular. Isso fez-te sentido, crescer com os teus avós? Aprendeste muito com eles e identificas-te com algum deles em particular? Ou evoluíste e cresceste pela distância em relação àquilo que eram os hábitos e o conhecimento deles? Olha, nunca ninguém me tinha feito essa pergunta. Boa. Não sei, é difícil dizer que me identifico com um em particular, mas, sei lá, o meu avô Afonso era poeta e já morreu há algum tempo, e eu continuo a descobrir coisas que ele escreveu, e é interessante, às vezes identifico coisas que eu já pensei ali. O meu avô Manel era um grande empreendedor também, e claro que o meu pai também, então identifico-me um bocado por aí. Depois as minhas avós eram umas mulheres muito, muito sábias e muito... Não sei, acho que tinham isto de valorizar a família e de perceber que os cuidados primários acontecem na família. Ou seja, nós dizemos que o médico de família chamam-se cuidados primários, mas na verdade não, são cuidados secundários. Porque os cuidados primários são na família, é ver se a pessoa precisa de falar, não é? Prevenção de saúde mental, prevenção de solidão, prevenção de saúde física, tudo isso. Eles chegaram a velhos? Sim. Tiveram uma vida longa? Sim, todos. E justificas isso pelo contexto familiar? Às vezes a sorte da genética é verdade, não é? E não termos nenhuma patologia nem nenhuma doença. Mas tem muito a ver também com o estilo de vida que levaram e que motivaram? Ou não? Não conheço o suficiente para poder dizer. O suficiente para dizer isso. Sim. O que é que dirias que seriam as vantagens para as pessoas jovens de trabalhar com pessoas com mais de 55 anos? Uma é despolarizar, no sentido em que isto do envelhecimento acho que tem muito a ver com despolarizar, porque há poucas coisas em que existe uma correlação tão clara entre forma de ver o mundo e outra variável como a idade. Tu olhas para a geração, imagina, dos nossos pais, e há realmente uma maneira diferente de ver as coisas, de sentir as coisas, de entender as coisas, a linguagem é diferente. Ou seja, a idade muitas vezes é um exercício de empatia, de opiniões e de empatia de... Olha, um exemplo claro é, imagina, uma marcha LGBT. Se está uma pessoa muito mais velha sentada num café e passa a marcha e aquilo lhe parece só uma festa e não está a acontecer nada especial, é mais provável essa pessoa deixar de ser homofóbica ou transfóbica ou o que seja, do que se por acaso tiver o azar de passar alguém que tem um bocadinho de prazer em provocar, e é menos provável ele vir a ganhar empatia por essa nova forma de vida, não é? Uma invasão do seu espaço, não é? Sim, e isto acontece nos dois sentidos. Então, sabermos comunicar entre gerações, principalmente estas coisas relacionadas com valores e com
sei lá, a evolução da moralidade, a evolução das palavras, é muito interessante. É um ponto muito interessante que me leva, aliás, porque tu no podcast, no Despolariza, estás a promover um diálogo e uma troca de ideias aberta, não preconceituosa, construtiva e também respeituosa. É preciso desvalorizar o diálogo intergeracional? Desvalorizar? Não, desculpa, é preciso despolarizar. Eu refaço a pergunta. É preciso despolarizar o diálogo intergeracional? Não sei se despolarizar. É a palavra certa. Sim, porque eu tenho esta infelicidade de ter popularizado uma palavra que acho que muitas vezes não é bem utilizada. Porque para mim uma coisa polarizada, tu estás polarizado em relação a um assunto se tu achas que só há duas opções possíveis de opinião. Uhum. E às vezes as pessoas confundem isto com ter uma opinião extrema. Tu podes ter uma opinião extrema, mas saber que há uma nuance de opiniões dentro do espectro desse tema. Uhum. Não Isso seria despolarizar, não? Sim. Não é? Mas se calhar mais do que despolarizar, acho que falta acontecer. Sim. Mais vezes. O diálogo inteiro, sim, exato. E se calhar acontecer em palavra, público. sim. E se calhar acontecer mais sobre estes temas e se calhar com um bocadinho menos de prepotência moral da nossa parte, os mais novos. Porque nós vamos chegar lá. Vais ser tu e eu, daqui a uns tempos, a receber mensagens cheias de prepotência moral da nova geração. Uhum. De coisas que para nós não fazem sentido. A prepotência moral existe só da parte dos mais novos em relação aos mais velhos? Ou também existe uma resistência da parte dos mais velhos em envolver-se com uma geração que não quer compreendê-la? Existem as duas coisas, claro. Existe. Se Calhar, calhar também pode-se chamar prepotência moral. Sim, exato. A resistência à mudança. Tem a ver com comunicação sempre, não é? A forma como se comunica. E eu gosto de provocar muito no Despolariza, no Instagram, no podcast nem tanto. Uhum. Mas é isso, tento sempre que as minhas provocações sejam aquela provocação que é suficiente para te pôr a pensar. Sim. Sabe? Tipo, beliscar-te no braço, suficiente para te pôr a olhar para aquele lugar do teu braço, mas não tanto que tu me fiques a odiar. Estás a perceber? Sim. E esta dança é difícil, mas eu gosto muito. Que não é muito diferente daquilo do exemplo que tu davas há pouco, não é? Que é uma coisa é abrir o espectro para uma nova perspectiva, para um mundo novo que se calhar o sénior desconhece, e outra coisa é promover a inação e a repulsa, porque se cruzou aquela linha que não é só a linha do beliscar, é a linha do ferir aquilo que a pessoa desconhece, não é? Do que lhe é mais profundo. Eu acho que é um desafio fazer com que diversas gerações se unam para dialogar, e é um desafio fazer com que aprendam umas com as outras. Eu, como ainda só tive de um lado da equação, por acaso não é verdade. Eu já começo a sentir que eu tenho irmãos bastante mais novos, do segundo casamento do meu pai, e eu já começo a sentir um bocadinho o que as pessoas bastante mais velhas devem sentir, se calhar também já começaste a sentir, que é uma nova forma de... no fundo é de tudo, porque eles cresceram num mundo completamente diferente, é uma nova forma de comunicar, uma nova forma de ver o género até, uma nova forma de convívio, depois vem com isso novas formas de bullying e depois novas formas de apoio, que é, sei lá, quando nós andávamos na escola, tu, se fosses bullied, pelo menos acabavas às 4, ias para casa e não eras bullied se quisesses até o dia seguinte. Hoje em dia pode continuar o dia todo, não é? Em várias redes e de várias formas e com vídeos teus que tu não querias que fossem partilhados a serem partilhados. Mas voltando à tua pergunta, acho que é difícil para mim dizer que há um lado que está a esforçar-se para aprender mais do que o outro. Sim. Porque acho que há sempre um bocadinho da parte dos mais velhos, um bocadinho de o mundo está perdido, e eu sinto isso muitas vezes. Sim. E também há aquilo que eu também já senti de, estas pessoas estão completamente presas no passado, não querem avançar. O que é que nós poderíamos fazer para manter a mente aberta às opiniões e, no caso, então, dos mais velhos, a partir de certa idade, continuar a poder manter uma mente aberta? O que é que nós poderíamos fazer? $1 million question. Sim. Não sei. Mas acho que lá está. Acho que manter a curiosidade ativa. Sim. Manter a curiosidade ativa e falar com os filhos e falar com os netos e saber, olha, então, o que é que anda a acontecer na tua vida? Há pessoas que são assim, não é? Há pessoas mais velhas que
que são craques em ChatGPT. Sim, não é? sim, que gostam porque se associam às redes sociais da mesma maneira que nós e acabaram por dar o salto, não é, para esta nova forma de comunicação. Mas de qualquer forma, desde o tempo em que somos alunos até ao tempo em que somos pais, o percurso passa muito por por saber e reconhecer que quem nos transmitiu o conhecimento foram os mais velhos. E parece que depois há uma ideia enraizada de que, a partir do momento em que já somos donos e senhores da nossa vida, a partir de agora nós é que lançamos as cartas, o jogo é nosso e não sei o que é que acontece, é uma espécie de tampão ao conhecimento que já foi trabalhado, não é? Sim, isso é muito interessante, porque isso que acontece na nossa vida pessoal é um bocado uma metáfora para o que aconteceu na civilização, que é, a certa altura... saímos completamente da espiritualidade, não é? E acho que estamos a chegar ao pináculo desse caminho, que é o caminho que só precisa do que veio no iluminismo, ou seja, só precisa da ciência e do que é quantificável. E que agora estamos a começar a perceber que a sabedoria antiga, ou seja, aquilo que os teus pais te ensinam, contém não só aquilo que era deles, mas de todas as gerações que veio antes. E depois tens tu. E realmente algumas das coisas que tu, a nova geração, vais propor são um passo na direção certa, quer seja da tecnologia, quer seja da moralidade, quer o que é que seja. Mas, atenção, aquilo que os meus pais me ensinaram não é só dos meus pais, é dos meus pais e das milhares de gerações antes. Por isso é complicado, temos que... Lá está, eu acho que com o tempo consigo cada vez mais sentir que existe esse peso grande em tudo o que veio antes, não é? Não achar que vou ser eu a salvar o mundo ou que vou ser eu agora ter uma ideia que nunca ninguém teve, por aí fora. A presunção da adolescência, do partir daqui para o futuro, não é? Do somos invencíveis. Tu és um homem da física, tu és um homem da ciência. E, no entanto, tu, por alguma razão, sentiste uma forte necessidade de ir à procura da espiritualidade, ou pelo menos de perceber o que é que havia ali de desconhecido que podia ser interessante para a tua existência. Sim. Queres-me explicar porquê? É a mesma razão pela qual fui para a física, que é a curiosidade. Ou seja, a razão das coisas. Sim, a razão das coisas. E eu fui-me apercebendo disto ao longo do curso de Física, que é, o que eu estou a gostar mais é as coisas que estão no limite entre o conhecimento e o desconhecido. Ou entre a física e a metafísica. Ou seja, eu gosto desse limite. E olha, há uma coisa interessante nos físicos. Uma vez vi um estudo que mostrava que de todas as ciências, eles perguntaram a vários departamentos, a várias pessoas a trabalhar em vários departamentos de ciências, probabilidade de existir alguma coisa metafísica, imagina, a ideia de Deus, mas acho que não escreveram a palavra Deus, não tenho a certeza. E partícula de Deus. Exato. E quase todos respondiam ou 0 ou 1. Sim. Mas o departamento onde havia menos 0 foi o de Física. E tinha uma barra grande no 1. E depois vês os outros, que era Medicina, Biologia, Matemática, o 0 era muito grande. E eu acho que isto tem a ver com os físicos. Imagina, se tu estás a trabalhar em Química ou em Biologia, normalmente estás a trabalhar num ambiente em que tens as tuas fórmulas e tens as tuas teorias, mas não estás nesse limite do desconhecido, não é? Não estás no porquê seguinte, nem estás no mistério que é a matéria negra, ou a energia negra, ou a própria gravidade. Nós achamos que percebemos as coisas por termos fórmulas, mas há sempre mais um porquê. Cai a maçã na cabeça de Newton, ele consegue escrever a fórmula da gravidade. Ok, percebemos a gravidade. Não percebemos, porque veio Einstein e explicou porque é que aquilo cai, porque distorce o espaço-tempo. Mas não acabou também, porque é que a massa distorce o espaço-tempo? Será que a massa também é uma partícula? Ou seja, será que a massa também é um elemento que há nas coisas, que é uma partícula subatómica? Percebes? Os porquês nunca acabam. Então acho que a física é aí que eu gosto de operar, é nesse limite entre a física e a metafísica. Porque veio justamente justificar o injustificável. E encontrar essas respostas. Os teus olhos brilham quando tu entras nesta área. É curioso que é uma área que tu não tens agora tanta tendência a explorar, mas que vai sempre caminhar contigo, não é? No fundo é o mesmo caminho do físico. Este caminho, o caminho do diálogo, não é? E de estabelecer pontes. Uma das tendências mundiais que afetam Portugal hoje em dia é o envelhecimento populacional, como nós sabemos. E justamente tu, no grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, o tal que aconteceu por volta de 2018, não sei durante quanto tempo é que depois essas conversas tiveram seguimento. Foi até início deste ano. Até início deste ano, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Esta questão foi abordada? Fez parte do debate a falar das oportunidades para o envelhecimento da população em Portugal e de soluções?
para isto. Espero não estar a dizer nada errado. Sim. E acho que não estou a dizer nada errado, mas não houve nenhum dia específico para isso. Mas houve muitas vezes intervenções, quase sempre, intervenções livres. Havia assim um tópico muito geral. E acho que isso foi abordado. Eu acho que eu próprio, num parágrafo de uma das coisas que eu disse, falei disso. Ou seja, era falado um bocadinho. Eu acho que o que me preocupa mais, se calhar por causa do meu filho, assim a médio e longo prazo em Portugal, por causa do envelhecimento, é a inversão da pirâmide, não é? Que tinhas uma grande massa de trabalhadores e depois os reformados, e vai ser assim, não é? Nós vamos agora, depois há de ficar outra vez linear, mas estamos agora numa fase em que há poucos trabalhadores para muitos reformados e vai piorar. Nós somos o país do mundo, dos países do mundo com menor taxa de natalidade. E eu sei que isto é outro problema, não é o de envelhecimento, mas está relacionado, não é? Está completamente relacionado, não é? Porque a população ativa é aquela que depois também vai poder ajudar, não é? Porque é cíclico a população sénior. E está sempre relacionado com também o papel do Estado e das organizações, das empresas, em promover que nestas faixas etárias seja possível fazer um trajeto profissional ativo, não é? Porque nós chegamos aos 55 anos e daqui para a frente não podemos trabalhar ativamente, principalmente se ainda estivermos com as capacidades no nosso auge. Podemos nos reformar aos 55? Aos 65 podemos, aos 55 não. O Estado promove muito incentivos ao trabalho jovem, para os jovens, não é? Como gerar oportunidades de trabalho. Contrariamente, nós não vemos isso para os séniores, para os mais velhos. A partir dos 55 é difícil conseguir trabalho, não é? Sim, e estamos a viver uma curva exponencial tecnológica que dificulta isso. Porque imagina, eu se tiver que contratar alguém e ele tiver as mesmas competências e estiver tão atualizado com as tecnologias que é precisar para trabalhar do que uma pessoa mais nova, eu acho que a pessoa mais velha vai fazer um melhor trabalho, 55, 60, o que for. Mas, lá está, como estamos numa curva exponencial, imagina, se fosse entre uma pessoa que nasceu em 1720 ou 1770, se calhar não sentias tanto a diferença de tecnologia que sentes agora entre essa diferença de idade. E o que vai acontecer é cada vez mais isto. Ou seja, o meu filho, quando tiver 18 anos, eu acho que o mundo todo vai viver com algum tipo de rendimento básico universal ou alguma coisa parecida, porque eu acho que as pessoas não têm noção. Como já se está a trabalhar no Norte da Europa, não é? Sim, e não é por razões ideológicas, é porque a inteligência artificial não nos vai dar hipótese. Eu acho que nós agora, eu acho que as pessoas não têm noção disto, nós, na inteligência artificial, nós temos assim como duas pedrinhas a fazer faíscas ainda. Tipo, isto não é nada. Isto não é nada ao que nós já temos acesso. Isto vai substituir mesmo o emprego de quase toda a gente e vai haver pessoas, vamos ser todos reformados, praticamente, a não ser quem queira trabalhar ou quem, não é, quem tenha a sorte de, se calhar, como eu, conseguir transformar o seu hobby também numa coisa útil para a sua vida. Num propósito? Sim, num propósito. Exato. Vamos ser todos reformados, no sentido em que vamos ter que saber ocupar o nosso tempo, sem ir parar a ficar o dia todo a ver Netflix e a comer pipocas da Globo no sofá. Isto muda por completo a forma como nós hoje em dia vemos a população a envelhecer ativamente. Muda completamente a perspectiva, não é? A partir do momento em que ninguém precisa de o fazer. Mas, de facto, a 55+, a associação que promove este podcast, uma das suas áreas de ação, e a principal, é promover o trabalho, portanto, nesta faixa etária. E, curiosamente, quem já teve a possibilidade de aceder aos serviços da plataforma, acabas sempre por poder passar o feedback, o retorno de que a experiência foi muito positiva porque a pessoa sabia daquilo que estava a fazer, não é? Porque havia especialidade, havia conhecimento e, portanto, é uma forma também de desmistificar que quanto mais velho, não é, menos incapaz. E que medidas é que nós podíamos tomar para incentivar uma cultura mais inclusiva em relação à idade? Eu acho que, agora a falar contigo, nunca tinha pensado nisto, mas eu acho que as pessoas que estão na idade de conseguir entender os dois lados, sim, que se calhar é onde eu sinto que começa a entrar agora, e tu também, sim, acho que são essas que têm que falar,
porque lá está, tipo, tens... Claro que as pessoas a com população 50, trabalhadora 60, ativa. 70... Sim, mas as pessoas todas com 50, 70, 80, 90 também já passaram por isto tudo, incluindo esta fase intermédia em que nós estamos. Sim. Mas, se calhar, um adolescente tem mais abertura a ouvir-nos a nós a falar sobre este equilíbrio do conhecimento e da novidade, do que uma pessoa mais velha. Se calhar puramente por aspecto visual, porque o outro veste-se a velho e usa palavras que não são da geração dele. Nunca tinha pensado nisto, mas se calhar é uma boa forma. Isto é espetacular. Por isso é que estas conversas são importantes. Sentes uma responsabilidade como pai de justamente fazer esse caminho, que é evitar que esse futuro adolescente seja uma das pessoas que vai pensar que o mundo parte de si e que não tem um passado? Sim, sem dúvida. Penso muito nisso e agora especialmente estou numa fase da minha vida em que tenho estudado mais mitologia. Sim. E mais a viagem do herói e os arquétipos e esta análise de que todas as histórias do mundo são mais ou menos parecidas. E nesse sentido sou conservador, ou seja, acho mesmo que existe muita mais sabedoria do que nós, neste momento, em 2023, no Ocidente, reconhecemos dentro da mitologia. E então estou mortinho para começar a apresentar esses ensinamentos no formato narrativo, ou seja, de ficção, de histórias, do que seja, ao meu filho, porque... Lá está, eu dou o exemplo de uma gadanha, muitas vezes, que é um instrumento agrícola, e uma gadanha é uma foice grande, no fundo, e tem aquela parte metálica, tem a pega, tem assim, várias dimensões. Aquilo é o resultado de milhares e milhares e milhares de anos de aperfeiçoamento de uma coisa. Então, tu achares que vais pegar naquilo e mudar alguma coisa e que aquilo vai ser melhor, é muito pouco provável. Porque não és a pessoa mais inteligente que já teve essa ideia, não és a primeira pessoa criativa. Já houve milhares de pessoas antes de ti a ter ideias para melhorar aquilo e de vez em quando houve um que conseguiu. E essa ideia sobreviveu e está na gadanha que tu conheces. E então é isso. Mas lá está, vou tentar ensinar ao meu filho que existe esse conhecimento todo antigo e que sim, é possível tu melhorares um bocadinho, mas é preciso humildade e um bocado de sorte. Para ir receber primeiro, para depois poder trazer algo de novo. Olha, muito obrigada por esta conversa, pela escuta, pelo entendimento e também pelo teu contributo, porque o Despolariza está aí para continuar a mexer com as mentes e com aquilo que está instituído. Muito obrigada. Obrigado eu, parabéns. E da nossa parte, até ao próximo. O talento não tem idade. Powered by 55+.